Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Brasil Podcast. Eu sou Lara Fonseca. Eu sou o Guilherme Portanova e hoje é 11 de setembro, tá? 11 de setembro de 2025. O Supremo Tribunal Federal decidiu condenar Jair Bolsonaro. Exatamente. Ele e os outros réus do núcleo crucial, o núcleo 1 da trama golpista. Todos condenados, cada um com a sua pena. Exato. E a gente está hoje aqui para analisar um pouco mais, discutir, entrar um pouco mais nesse assunto, né? Por mais que a ação seja considerada coletiva, pela regra do direito brasileiro, as penas têm que ser individualizadas conforme a conduta de cada um dos réus, ou no caso, dos condenados. Conosco aqui, eu quero agradecer sempre você que nos acompanha, seja por onde, pode compartilhar, pode comentar, principalmente, a gente agradece. Certeza. Mas para a gente continuar esse debate que começa sempre na TV e vem até outros formatos, como aqui nas redes sociais, está com a gente o Max Telesca, advogado, que nos acompanhou ao longo de toda a semana num processo riquíssimo, e eu acho que as faculdades de Direito, Max, vão falar sobre esse julgamento por séculos, sei lá, talvez por décadas. Verdade. Esse realmente foi histórico, né? Boa noite. Aliás, boa noite não, porque aqui a gente está em podcast, pode ser boa noite, boa tarde e bom dia também. Eu costumo dizer que a gente pode dizer o horário que a gente quiser, não precisa nem dizer os três, assim. Se eu quero dizer boa madrugada, tá valendo. Cada um fala aqui, ó. Um bom dia para mim, boa tarde para você, boa noite pro Guilherme. Tá bom. Então, Lara Portanova, sim, é um momento bastante importante, não só do direito penal, não só do Poder Judiciário, mas um momento importante para a história do Brasil, na medida em que é a primeira vez que alguém que tramou um golpe de Estado no Brasil foi punido por um tribunal civil, né? Um tribunal que está na Constituição Federal como o guardião da Constituição da República. Diferentemente de outros países latino-americanos, como, por exemplo, o Uruguai, a Argentina e o Chile, que tiveram ditaduras militares, nós tivemos a nossa, em 1964 até 1985. Esses países latino-americanos fizeram os julgamentos dos militares que ficaram usurpando o poder, matando e perseguindo e sumindo com as pessoas. Aqui no Brasil a gente não teve isso. A gente teve uma anistia em 1979 que acabou passando uma borracha, na verdade tentando passar, porque não é possível. E nós não tivemos a punição. A punição está vindo depois de 5 décadas para uma tentativa de golpe de Estado. O que se busca com esse julgamento é que não se faça mais isso, que a gente não passe mais por isso, que nossa democracia tenha a maturidade suficiente para que as pessoas compreendam. É muito difícil ainda, porque tem muita gente que acredita, como o ministro Luiz Fux, que não houve. Então, essa é a grande situação. É um julgamento histórico, é um julgamento importantíssimo para a sociedade, para a história do Brasil, mas a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam com exatidão isso. Isso vai demorar um pouco ainda, isso é que me entristece um pouco. Ainda tem gente que realmente acredita que não houve crime, né? Que esses crimes realmente não deveriam estar sendo julgados agora. Mas a gente teve um julgamento rápido até, né? Uma votação, foram 3 dias de votação, né? No primeiro dia, 2 ministros votaram, né? Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Depois a gente veio com um dia inteiro, um longo voto do Luiz Fux. E hoje a gente terminou, então, com o voto de Carmen Lúcia e depois do Zanin. 5 votos, no final a gente teve, então, condenação. Até uma pergunta que a gente fez no jornal, mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente agora. Condenação saiu, já tem o número de anos, as penas. Então, o que acontece a partir de agora? Sentença dada, qual é o rito agora? Agora o rito é publicar o acórdão. O que é o acórdão? Esse nome é diferente, né? Acórdão é diferente da linguagem popular. Acórdão é a soma dos votos, dos relatórios, a ementa do julgado, que é um resumo, e a certidão de julgamento. Todos esses documentos são condensados num só, e esse acórdão é publicado no Diário Oficial, no Diário de Justiça. No Diário de Justiça começa, então, a correr prazo para que as defesas possam se manifestar através de recursos. Os recursos, o único recurso cabível é o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso, as defesas fazem a oposição, é o termo que se usa, e os ministros julgam o recurso. Mais um acordo, poder ter mais um recurso, eventualmente, e aí sim, quando não couber mais nenhum recurso, começa o momento de execução da pena após o trânsito em julgado. Quando não cabe mais nenhum recurso, transita em julgado, o tribunal decide que acabou a fase de recurso e então inicia-se a execução da pena, que é quando a pessoa realmente vai presa. Isso pode levar quanto tempo, Max, para acontecer? Até esse último recurso possível. É difícil dizer exatamente, porque os recursos, eles não têm um prazo. Eles têm um prazo, há um prazo de ingresso, prazo de interposição, de oposição. Mas os ministros não têm prazo para julgar. Porém, como esse julgamento tem tido um ritmo ele tem tido um ritmo rápido. Eu acredito que esses recursos, eles não devem demorar muito mais. Eu acho que antes do final do ano a gente já tem essa fase de cumprimento de pena. Algumas questões, Max, sobre contraposição dos votos. Aí a gente está falando de conteúdo mesmo da decisão dos ministros. Por exemplo, Fux disse que não havia um ataque contra o sistema eleitoral, por exemplo. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava querendo entender o sistema e meio que questionando o sistema, mas não atacando o sistema. Essa foi a tese, a defesa, a fala do voto do ministro Luiz Fux. E a ministra Carmen Lúcia foi a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e viveu isso na pele, esses ataques. Eu lembro dela fazendo um esforço tremendo de divulgação e de combate a fake news para manter o sistema eleitoral minimamente resguardado desses ataques. Outro caso, o ministro Luiz Fux disse que a mera conversa sobre uma possibilidade de golpe não configurava uma tentativa. E o ministro Dino disse o seguinte, essa frase para mim eu não vou esquecer jamais. Ele disse: olha, nesse caso tinha muito mais prova documental de uma ação golpista do que no inquérito, né, que a polícia recolheu, do que em qualquer possibilidade que se pensasse no golpe de 64. Então, evidentemente que cada ministro pode encarar e pode avaliar como quiser um fato em si, as provas, os elementos e tal. Mas tem uma interpretação muito elástica entre Fux e, por exemplo, Dino. Como é que a técnica jurídica responde a isso? Ou se é que tem uma explicação para isso? Direito não é uma ciência exata, né? Ele não é... Alguns defendem que nem ciência é. Certo. Porque comporta diversas interpretações sobre os mesmos fatos. E a ciência é a observação do sujeito sobre o objeto estudado na ciência e, supostamente, nas ciências exatas você tem uma interpretação que é única. Nem na ciência exata, porque depois as teses mudam e as teorias elas vão avançando. Imagine do direito, que comporta toda uma série... Na verdade, eu falo que o direito é o desaguadouro de todas as demais ciências humanas. Então você tem a sociologia, a psicologia, a história, geografia, história, todas ingressam o direito. Ele é o desaguadouro das ciências humanas. Então você vê o que um juiz ele pode julgar de acordo com a carga de conhecimento que ele tem, de acordo com a formação filosófica, formação religiosa, formação de uma certa de toda a carga de vida, a visão de mundo que ele tem. Então, essas contradições, elas são sanáveis na medida em que existe uma coisa chamada colegiado. Certo. Então, ali, o colegiado ele tem que ser... é bom que ele não seja homogêneo, é bom que ele seja heterogêneo, é bom que tenham visões de mundos diferentes. Nesse caso,
venceu a visão de mundo, que para mim é a mais correta, que para mim é a visão de mundo que afasta, inclusive, a possibilidade de, no Brasil, nós termos o que aconteceu na Hungria, sim, do que aconteceu na Bielorrússia, do que aconteceu no próprio a democracia mais antiga da América, os Estados Unidos. Então, a corrosão do processo da instituição democracia por dentro da própria democracia. Então, assim, este é um fenômeno que tem sido observado dentro das democracias ocidentais dos últimos 20 anos de maneira constante. O Brasil dá uma resposta para o resto do mundo com este processo. Eu falei no início, disse, olha, infelizmente tem pessoas que não estão vendo assim. Uma delas é o próprio ministro Luiz Fux, que não entendeu dessa maneira. Ele não entendeu, ele disse que aquilo ali era normal, que fazia parte do jogo democrático, que a crítica foi contundente, mas era na época da eleição, que fazia parte, que todas as ações não tiveram a capacidade de atingir o objeto jurídico protegido, que era a democracia. Ele achou que não. Eu acho que sim. E os ministros, 4 deles acharam que sim. Então, venceu essa visão de mundo que cada um desses ministros possui a respeito do mundo que eles vivem. Então, o mundo que o ministro Luiz Fux ficou vencido é o mesmo mundo, mas ele não observa da mesma maneira, né? Então, como são 5 a julgar, a forma de sanar essa contradição de visões de mundo é a maioria, uma democracia. Então, no primeiro grau não é assim. Sim, claro. No primeiro grau é um juiz só. Mas aí o que tem depois? Recurso. Um recurso para um colegiado. O Supremo, a brincadeira que se faz, eles mesmos fazem essas brincadeiras, eles têm a prerrogativa de errar por último, né? Porque o primeiro grau, o segundo grau, o STJ, ainda vai para o Supremo, seriam até uma 4ª instância. Então, os ministros, eles estão ali colegiadamente, justamente para buscar o enfrentamento dessas contradições. Isso é uma segurança para o jurisdicionado, para as pessoas. Olha, se eu perder aqui hoje, do juiz aqui da circunscrição de Brasília, ou da comarca de Unai, da comarca de Formosa, eu vou ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu vou ter o Tribunal de Justiça Sim. do Distrito Federal para ter uma revisão. E lá vão ser mais juízes. Então é assim que se dirimem essas questões. Agora, Max, essa visão de mundo do ministro Luiz Fux, negacionista, né? Como você falou ontem no jornal. Essa visão de mundo dele ainda pode ter algum efeito prático nesse julgamento ou não? A partir de agora? Não, nesse julgamento não vai ter nenhum efeito prático. O efeito prático que vai ter, seria se tivesse mais um com essa visão de mundo aí. Aí daria 2. Com 2 faz um recurso de embate infringente. Ok, mas não teve. Então o que vai sobrar? Sobra um acórdão longo, extenso, né? Com uma coleção ali de interpretações a respeito de julgados, doutrinas que não fazem muito a tradição do ministro Luiz Fux. É bom que se diga, o ministro Luiz Fux sempre foi um julgador mais dado à punição do que à absolução. Não estou fazendo nenhuma crítica, estou fazendo uma observação da trajetória do ministro Luiz Fux, né? Dos julgados do ministro Luiz Fux, a quem muito respeito, é um processualista, mas ele não tem essa tradição de julgar pela absolvição. E esse vai ser um documento importante político mesmo, no sentido mais amplo da concepção da palavra política. Existe ali a conclusão de que não é só o militante lá da rua que pensa daquele jeito. Não, o próprio ministro Luiz Fux, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, entende daquele... Então, é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, né? Bom, quero agradecer você que está sempre acompanhando a gente pelo YouTube, tá? Um abraço, pode dar o joinha, pode comentar, pode compartilhar. Compartilha. Tá tudo certo. Um aspecto muito importante.
todo esse processo, ele chegou ao volume de provas que chegou também, eu falei também, tá, gente? Também, graças a uma colaboração premiada do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, Mauro Cid. E a pena dele ficou em 2 anos em regime aberto. 2 anos e alguma coisa em regime aberto contra uma pena de mais de 27 anos de Bolsonaro. Essa pena atenuada se deve mais à colaboração, que foi premiada, ou ao fato dele ser um elo no meio de um processo em que ele era... ele não tinha voz de comando naquele sistema todo. Antes de responder, veja que ele foi condenado pelo ministro Luiz Fux. Foi. E ele não tinha poder de mando. Ele e o Jair Bolsonaro, que era o líder. Então ficou assim essa aparente contradição. É curioso, né? Bem curiosa. Mas a pergunta e a gente agora, eu acho que tem que passar, se sobrepor, né? O julgamento acabou e o voto ficou vencido. A verdade é porque no acordo de colaboração premiada existem as possibilidades de aplicação. E uma delas são esses 2 anos aí, na pena mínima. E ele pegou a pena mínima. Ele não pegou o perdão judicial. Era uma possibilidade. Era uma possibilidade. A defesa pedia. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive no início do voto, ele fez uma ressalva muito importante que diz o seguinte: olha, não tem como perdoar judicialmente, porque não existe perdão e nem anistia nem indulto para crimes que ofendam o bem jurídico, democracia. Sim. Então não tem como dar o perdão judicial, vamos dar a pena mínima, e foi isso que aconteceu. Esses 2 anos são por causa do acordo de colaboração premiada. Perfeito. Agora você falou em anistia, né? Eu imagino que agora a pressão no Congresso vai aumentar, né? Pela anistia dos condenados. Vai, porque agora terminou o julgamento. Então, e politicamente, o que vai sobrar é o Congresso Nacional para tentar fazer esse projeto passar. O Supremo provavelmente vai derrubar. O recado está dado, né? Está dado no voto do Flávio Dino, inclusive. Então, e o recado está muito dado, vamos dizer assim, porque foi muito clara a posição do ministro Dino, que não foi contestada pelos demais da turma. E aí, então, o caminho é meio tortuoso. Talvez seja um caminho muito mais político do que jurídico até. Agora o caminho é político-legislativo. Perfeito. E na política legislativa existe uma certa... eu não sei se tem uma... Fala-se em maioria. É um projeto de lei? Se for um projeto de lei, eu acredito que passa, se forem votados, né? Porque aí tem a posição também do presidente, existem as articulações políticas, como é que vai ser, que desenho será, enfim, é um outro capítulo. Mas tem uma grande chance de passar. E conforme o projeto... O próprio Lula falou isso. Exatamente. Conforme o projeto, eu não estou nem dizendo, eu não estou analisando nenhum projeto especificamente, mas conforme o projeto não deveria passar nem pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que valida ou não aquele texto em relação ao ordenamento jurídico vigente, que é a Constituição Federal, né? Só que muita coisa passa. Porque o nome é Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Não sei se tem esse nome ainda. Mas era, pelo menos, quando eu trabalhava no Congresso. Então, dava a redação final dos projetos e ia para o plenário. E uma das análises que se fazia era a constitucionalidade. Sim, claro. Então, como é que passa pelo Congresso um projeto de lei que tem algo inconstitucional? Não poderia. Mas passa, e tanto que vai para o Supremo declarar a inconstitucionalidade. Então o Supremo vai fazer o trabalho dele, né? Pois é. Mas ainda falando de questão de pena aplicada, o julgamento encerrado, resolvido. Mas aí vem a questão idade e questão saúde dos condenados. Como é que esses pontos podem ser usados e obviamente que serão, e como é que fica? Eles interferem nesse processo ou não?
podem interferir. O Jair Bolsonaro pegou... Vamos pegar sempre o Jair Bolsonaro, né? Porque é o líder da organização criminosa, segundo o voto, que prevaleceu. Então, é isso. Temos que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Líder de uma organização criminosa, essa é a pena, é a constituição da conduta dele. Então vamos sempre pensar nele. Ele tem uma condição de saúde que é notória. Há pouco tempo atrás ele ficou 12 horas numa mesa de cirurgia, isso não é uma coisa trivial. Claro. Então ele tem problema de saúde mesmo. Então, considerado isso, o que vai acontecer? Ele começa a execução da pena dele no regime fechado, porque são 8 anos. Ele tem, na verdade, 3 vezes 8, 24. Ele tem 3... ele tem 27, 8 anos, ele começa no regime fechado. Certo. Então, teoricamente, ele tem que ir para a reclusão, num presídio. O que acontecerá? A defesa, com certeza, eu faria isso, se fosse meu cliente, entraria com um pedido na época da execução, que essa pena seja cumprida de acordo com o que está sendo cumprido hoje. A pena não é uma pena, é uma medida cautelar. Cautelar, né? Em casa. Em casa, a prisão domiciliar. Então eles vão pedir isso, com certeza. Acho que até já existe essa notícia hoje na mídia. Certo. Eles dizendo que vão fazer esse pedido. Eles já vinham caminhando para isso, né? Desde quando começou o julgamento, falando que a ideia era pedir essa domiciliar. Mas tem alguma chance, então, de ele não entrar num presídio ou não? Realmente ainda tem essa possibilidade? Vai depender do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. O relator que vai deferir ou vai indeferir esse pedido. Então, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Que é uma das possibilidades, então, do recurso. Você falou do recurso, eu até... Aí não é um recurso. Não. Aí é outra ação. Aí já é quando termina. Terminou o processo. Não cabe mais nenhum recurso. Começa a execução da pena. Aí vai iniciar a execução da pena, vai ter uma decisão que vai determinar o cumprimento, que na verdade a decisão já foi tomada, é só o cumprimento dessa decisão. E aí, desse pequeno... desse momento processual, provavelmente vai ter uma petição da defesa dizendo isso. Olha, meu cliente, ele tem problema de saúde, inclusive vai ter uma cirurgia ou alguma coisa agora no domingo, né? Então, não queremos que tal, faz o razoado lá, e aí o ministro Alexandre de Moraes vai decidir. Vamos ver como é que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir isso aí. Então, o que pode vir desses recursos? Os recursos são para quê? Esses recursos embargos declaratórios? Esses que eles podem pedir a partir de agora, né? Esses recursos, assim, o que acontece? A gente trabalha muitos anos nessa matéria. Assim, eles são recursos onde o advogado diz assim, olha, há uma obscuridade aqui, há uma dúvida com relação a isso, há uma contradição com relação àquilo. O acordo é enorme, né? O voto não sei qual é o número de páginas do voto do ministro Alexandre de Moraes, mas é grande. Né? Então é mais para esclarecimentos dentro da... mas aí o que os advogados pedem, né? Os advogados dizem que, muito embora os embargos declaratórios sejam para apenas sanar dúvidas, omissões, contradições, obscuridades, aquela omissão é tão grave, aquela obscuridade é tão grave que violam direitos. Que aí, na verdade, tem que se emprestar a este recurso de embargos declaratórios os efeitos infringentes. Essa é a técnica da defesa. Normalmente, em maioria dos casos, isso aí não consegue vingar. Mas às vezes vinga. Mas eu não sei se é o caso desse julgamento. Eu acho que nesse caso aí, vamos ver, né? Teve um dos advogados de defesa fez uma crítica aos comentaristas que falam, olha, vocês não conhecem os autos, como é que vocês podem falar? Está se falando aí que já tem uma condenação. Ele abriu a sustentação dele falando isso, que é um dos melhores advogados. Para mim foi uma das maiores sustentações desse julgamento. Mas a verdade é que se confirmou a condenação. E é claro que a previsão aí para fazer um embargo declaratório, a chance é pequena de dar certo. Com efeitos infringentes. Perfeito. Bom, gente, com isso a gente fecha aqui uma série de conteúdos, pelo menos em termos de julgamento, até porque o julgamento está resolvido. Mas evidentemente que é um tema importante, é um tema que vai gerar
repercussões. A gente falou aqui, inclusive, das repercussões políticas. E, evidentemente, que a gente vai continuar também nesse assunto, mas também outros. Concentramos nos últimos dias aí o nosso conteúdo muito mais na questão urgente desse julgamento no STF, mas outros temas virão e esse aqui pode voltar também, e é muito importante que você continue ligado aí com a gente, mande suas dúvidas, até porque dúvidas que vocês mandarem aí podem suscitar outros conteúdos. Então, com certeza. Você que nos segue e nos acompanha nas redes sociais, eu quero agradecer por sempre vocês participarem. Max, muito obrigado mais uma vez, está quase sem voz aqui de tanto da entrevista ao longo dessa semana, falou demais, mas é importante até pra gente esclarecer. Eu gosto quando o pessoal vem e não deixa a gente ficar falando bobagem, né? Então é legal, quem conhece. Obrigada pelas aulas, Valeu, Max. Essa semana toda. Eu que agradeço, Lara, eu que agradeço o Guilherme Portanova. Realmente estou um pouquinho rouco, mas que bom, porque a gente tem que falar o direito para que as pessoas compreendam, porque é a sociedade a quem se destina o direito. Claro. Então, se a gente ficar falando muito difícil e o colega lá embaixo tá lá no interior, esse podcast chega no Brasil todo. Sim. Tem que entender tentar falar de maneira mais acessível para que as pessoas consigam compreender o direito, porque o direito é delas, né? Impacta na vida de todo mundo também, né? Vida de todo mundo. É isso, gente. Se interessem por política também, porque senão alguém se interessa por você. Então... Mas aí em vez só do Zap, vamos tentar dar uma variada nas fontes, dar uma lida em outros temas. Com certeza. E pegar umas fontes boas aí. Beleza, era isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um grande abraço para você. Tchau, Muito tchau. obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.